eu sei que esse mês que a gente está agora é um mês que o pessoal fala muito sobre suicídio. Então eu senti de compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho pessoal hoje à noite. Pode ser? Eu vou ficar um pouco vulnerável com vocês hoje. Mas antes de nós começarmos, eu tenho algumas notícias para compartilhar com vocês. Você provavelmente não sabe disso, mas hoje é, na verdade, Dia dos Pais na Austrália, de onde ele é. Então eu queria saber se eu posso rapidinho fazer um vídeo com vocês, desejando Feliz Dia dos Pais para o meu pai. Pode ser? Rapidinho. Então eu vou fazer um vídeo aqui bem rápido. E todos vocês vão falar comigo. Happy Father's Day. Não, em inglês fica mais legal. Aí ele falou que pode ser em português. Não, in English. In English. Vamos lá, então, ó. Happy Father's Day. Tá vendo, Ryan? Eles falam inglês. Você acha que não? Everyone speaks English here. Vocês estão prontos? Do jeito que a gente ensaiou, viu? Happy Father's Day! Happy Father's Day! Thank you so much, my beloved. Obrigada, gente. O meu sogro vai amar. So, let's pray. Vamos orar, então? Lord, we thank you for this incredible group of young adults. Senhor, te agradecemos por esse grupo incrível de jovens. Lord, we thank you that you are going to speak to them tonight. Te agradecemos que o Senhor é quem vai falar com eles hoje à noite. Lord, it's not my words. Não as minhas palavras. There's nothing special about who we are. Nada há de especial em quem eu sou, em quem nós somos. It's all about you. É tudo sobre você, Jesus. It's all about what you have done. Tudo sobre o que você fez. So, Lord, we just give you honor, Então, Senhor, nós te damos honra, give you the glory. te damos glória. Lord, let you speak tonight. E que o Senhor seja quem fale hoje à noite. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So, some of you know me and some of you don't. Alguns de vocês me conhecem já, outros não. But for the people that don't know me, my name is Ryan, Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ryan, and my wife Isabella. minha esposa Isabela, And do we have baby Rachel here somewhere? a nossa filha Rachel tá por aí atrás. And so if you get a chance, say hello to Rachel. She's Se, beautiful. se você tiver uma chance, depois você dá um oi para ela. Ela é linda. And so I am so blessed to be where I am today. Eu sou tão abençoado de estar aqui hoje à noite. But this is a story about how I got to where I am. Mas vou contar a história de como eu cheguei até onde eu estou. You see, I grew up in the church. Eu cresci na igreja. My parents went to church, Os meus pais foram para a igreja. and so naturally I went to church every single Sunday. Então, naturalmente, eu ia para a igreja todo domingo. And I learned all about God. E ali eu aprendi tudo sobre Deus. And I learned all the different Bible stories. Todas as histórias da Bíblia, I learned about Adam and Eve. Adão e Eva, I learned about Noah. Noé, I learned about Abraham, Isaac, and Jacob. Abraão, Isaac, Jacó. I learned all the stories about the judges. Todas as histórias do livro de Juízes. And I loved the story of Gideon. E eu amava a história de Gideão. And I remember all of the different stories in the Bible growing up. Então eu lembro de
todas essas histórias diferentes enquanto eu crescia. And I was very blessed E eu fui muito abençoado. because my parents sent me to a school where the teachers were Christian. Porque os meus pais me enviaram para uma escola onde os professores eram cristãos. And so I was blessed to be surrounded by many people that would call themselves Christian. Então eu fui abençoado por estar sempre cercado por pessoas que se denominavam cristãs. But my life wasn't all so good. Mas a minha vida não era de todo boa. When I was very young, I began to be bullied when I was in school. Quando eu era bem novo, eu comecei a sofrer bullying na escola. And as I continued to grow, E à medida que eu continuei crescendo, it would get worse and worse. começou a ficar pior e pior. And at one point in time, E um momento, I remember when I was cornered behind a building. eu lembro que eu fui encurralado atrás de um prédio I was cornered by 8 other young boys. por outros 8 meninos. And they were beating me up. E eles estavam ali me batendo. And all I could do was like try and shelter my face. E tudo que eu conseguia fazer era tentar me defender, cobrir o meu rosto. And as this was happening, I remember time began to stop. E enquanto isso estava acontecendo, eu lembro que o tempo parou. And when this happened, E quando isso aconteceu, I saw another young boy on the playground come up behind these boys. eu vi um outro menino no parquinho vindo por trás desse grupo de meninos. And this boy was wearing a hat, E esse menino, ele estava usando um boné, but the hat was covering the eyes. mas aquele boné cobria os seus olhos. So I couldn't really see the face all too well. Então eu não conseguia ver o rosto dele. And this boy called out to me E esse menino então ali me chamou and said, "Do you want to be protected?" e disse: "Você quer ser protegido?" What do you think I said? E o que você acha que eu respondi? Sim. Of course, I was in the midst of being beaten up. Claro, eu estava ali sendo batido. I was willing to accept help from anyone or anything. Eu estava ali disposto a aceitar a ajuda de qualquer pessoa ou qualquer coisa. But the moment that happened, Mas o momento que isso aconteceu, and I said yes, e eu disse sim, this young boy esse menino, jumped over the top of the other 8 ele pulou por cima daquele grupo de 8 meninos que estavam me batendo. and went into my body. E ele então entrou dentro do meu corpo. My vision went red, A minha visão na hora ficou vermelha. and it was like I was strapped into a roller coaster. E era como se eu tivesse sido ali amarrado numa montanha-russa. Almost like watching a movie Como se eu estivesse vendo um filme where I didn't have any control of my body. aonde eu não tinha nenhum controle do meu corpo. I proceeded to watch as I beat up all 8 of the boys. E ali eu vi o meu corpo bater e machucar todos aqueles 8 meninos que estavam me batendo. And you might think that that was fantastic. E talvez você ache que isso foi fantástico. But this thing that went into my mind, that went into my body, Mas aquela coisa que entrou dentro de mim, no meu corpo, it came with a voice. veio com uma voz junto. I'm not sure if you recognize the voice, Não sei se você reconhece essa voz. but this voice would continually whisper things in my ear. Mas essa voz começou a continuamente sussurrar coisas no meu ouvido. And it would say, "You have no real friends. E ela falava: "Ah, você não tem amigos de verdade. Your teachers don't like you. Os seus professores nem gostam de você. Your parents don't like you. Os seus pais não gostam de você. No one really loves you. Ninguém verdadeiramente te ama. No one's going to miss you when you're gone." E ninguém vai sentir a sua falta quando você for embora." Has anyone ever heard a voice like this? Alguém já ouviu uma voz assim? Yeah, yeah. You see, this voice wouldn't leave me alone. E essa voz então não me deixava em paz. And I began to believe the things it was saying. E eu comecei ali a acreditar nas coisas que eu estava ouvindo. And I slowly became more and more depressed. E gradativamente, de uma forma devagar, eu comecei a me tornar mais depressivo.
And eventually I tried to kill myself multiple times. Até que eventualmente eu tentei me matar muitas vezes. And each time I tried to kill myself, like, I really shouldn't be here. E todas as vezes que eu tentei me matar, realmente eu não deveria nem estar aqui hoje. I would try and kill myself, Porque eu tentava me matar, and then I would wake up, e aí eu acordava, and the voice would come back, e aquela voz voltava and I would say, "You are such a failure. e sussurrava para mim: você é tão fracassado You can't even kill yourself correctly." que você não consegue nem se matar direito. You see, this just never left me. E isso nunca me deixou. And I tried looking everywhere. Então ali eu tentava procurar em todos os lugares I would try and talk about it with people at church. Alguma forma de ajuda. Eu tentava falar com as pessoas na igreja. But people would look at me like I was crazy. E as pessoas olhavam para mim como se eu fosse doido. And so I stopped talking about it. Então eu parei de falar sobre isso. And I just suffered. E eu fiquei ali sofrendo. In this place of suffering, E nesse lugar de sofrimento, I got exposed to many different kinds of sin. eu fui então exposto a vários tipos de pecado diferentes. I got exposed to pornography. Fui exposto à pornografia, I got addicted to violence. me viciei em violência, I would get addicted to video games, and I'd get addicted to all different kinds of things. me viciei em videogames, me viciei em várias coisas diferentes. And I would do anything I could to escape my own life. Porque eu fazia de tudo possível para escapar da minha vida. Because I hated my life. Porque eu odiava a minha vida. I didn't want it. Eu não queria mais. And I continued to try and throw my life away. Então eu continuava ali tentar jogar a minha vida fora. But I did remember there were tiny moments I had peace. Mas eu lembro que haviam momentos pequenos em que eu tinha paz. These moments happened to be when I was at youth. E esses momentos geralmente eram quando eu estava no encontro de jovens, Where we would have fun, we'd play some games, aonde a gente se divertia, jogava jogos. and then someone would bring a message. E aí alguém trazia uma mensagem. And then also on Sunday when I went to church. E também aos domingos, quando eu ia para a igreja. But the moment I was away from church, Mas no momento que eu estava fora da igreja, this voice would come back. essa voz voltava e começava a sussurrar. My home life became abusive, E então minha vida se tornou abusiva, where I would perpetuate a cycle of abuse. aonde eu perpetuava esse ciclo de abuso. Where my parents would yell and beat me. Meus pais gritavam comigo e me batiam. And in response, I would also become violent. E aí, em resposta, eu me tornava violento. And it was just a continual cycle of pain and suffering. E esse ciclo de dor e sofrimento continuava. And I would blame everyone and everything. E eu culpava todo mundo e todo tipo de coisa. Because I kept on losing control. Porque eu continuava perdendo o controle. And I really didn't know where to turn. E eu não sabia aonde virar essa chave. In these moments, I would still pray. Nesses momentos, eu ainda orava. I would still read the Bible. Eu ainda lia a Bíblia. I would still worship. Ainda louvava. And I would still call myself a Christian. E eu ainda me chamava de cristão. Even as I continued to grow, E, inclusive, à medida que eu continuei a crescer, began to serve within the church. comecei a servir na igreja, I would serve with the worship team. servia no time de louvor, I would serve with the sound and tech. servia na equipe de som, I would serve with the welcoming people, shaking people's hands and bringing them in. servia na recepção, recebendo as pessoas, apertando a mão delas, trazendo elas para dentro. I knew how to serve in church. Eu sabia como servir na igreja. And if you were to ask me, was I a Christian? E se você me perguntasse se eu era cristão, If you were to ask me if I was saved, se você me perguntasse se eu era salvo, of course I would say, yes, I'm saved. claro que eu diria sim, eu sou.
You know, I knew that I had issues with sin. Eu sabia que eu tinha problemas com o pecado. I had issues with lying. Eu tinha problemas com mentiras toda hora. My life was just full of issues. Minha vida estava cheia de problemas. But people would always tell me, Mas as pessoas sempre me falavam: Ryan, Ryan, we are sinners saved by grace. nós somos pecadores salvos pela graça. Do you like this word? Você conhece essa frase? That we're sinners saved by grace? Você gosta dessa frase? Nós somos pecadores salvos pela graça? I loved this scripture. Eu amava essa passagem das Escrituras, I loved where it says this in Romans 5. aonde mostrava lá em Romanos 5. Let me give you a little bit of a snippet. I'll summarize it for you. Eu vou resumir para vocês essa parte das Escrituras. It says in Romans 5, about halfway through, Diz em Romanos 5, quando você está ali mais ou menos na metade, through one man, que através de um homem, sin came into the o world, pecado entrou no mundo, but through one man, mas através de um homem, grace came into the world. a graça entrou no mundo. And that no matter how much sin there was, E que não importa o quanto pecado há, there was so much grace that would cover all of our sin. que há tamanha graça que cobriria todo esse pecado. And I loved this message. E eu amava essa mensagem. Do you love this message? Você ama essa mensagem? Yeah? Sim. It's a good message, right? É uma mensagem boa, certo? Because all have sinned and fallen short of the glory of God. Porque todos nós caímos e fomos destituídos da glória de Deus. Amen? Certo? But here was a problem. Mas aí está o problema. My life was filled with sin. A minha vida estava cheia de pecado. No one would know about it E ninguém sabia disso. because I knew how to smile. Porque eu sabia como colocar um sorriso no rosto. Do you know how to smile? Você sabe como sorrir? Yeah? Sim. Do you know how much you can hide with a smile? Você sabe o quanto você pode esconder com um sorriso? Yeah? Sim. I want to ask you a question. Quero fazer para você uma pergunta. Who of you have been at home Quem de vocês, estando em casa, and your parents are fighting and arguing? já viram, por exemplo, seus pais discutindo entre si, brigando? Or you might be fighting with your parents Ou talvez você brigando com seus pais? and the phone rings. E aí o telefone toca. What happens? E o que acontece? Hello, how are you? Ei, tudo bem? Como você está? It was like you weren't even fighting. Como se nada tivesse acontecendo, não tendo briga nenhuma. Like, do you recognize this? Você reconhece isso? You see, I grew up seeing this all the time. Então eu cresci ali vendo isso acontecer o tempo inteiro. And I knew that there were certain things that we could argue about as a family. E eu sabia que tinham certas coisas que nós poderíamos discutir como família. But the moment someone else was there, Mas no momento que chegasse qualquer outra pessoa, you had to put on a smile. você tem que botar um sorriso no rosto. Everyone else had to think that everything was good. Porque todo mundo que está do lado de fora tem que pensar que está tudo bem. They would make sure that when you go to church on Sunday, Então, eles garantiam que quando você vai à igreja no domingo, you have to put on your best clothing. você tem que vestir a sua melhor roupa, Because we want to make sure everyone knows that we're doing good. porque você quer mostrar para todo mundo que todo mundo está bem. Yeah? Do you recognize this? Você reconhece isso? This was my life. Essa era a minha vida. And I grew up thinking this was normal. E eu cresci pensando que isso era normal. And as I looked around me, E à medida que eu olhei ao meu redor, I really struggled to see Jesus. eu tinha dificuldade de ver Jesus. And so when I was in my early 20s, Então, quando eu estava nos meus 20 anos, I decided, God, eu decidi, eu falei, Deus, I love you, eu amo você, but you know these people called Christians? mas sabe esse povo aí que se chama de cristão?
they kind of suck. Esse povo aí é péssimo. They're liars, Eles mentem, they're cheats, eles trapaceiam, they're doing all this crazy stuff. fazem todas essas coisas doidas. And here I am, one of the worst amongst them. E aqui estou eu e eu sou um pior deles. So God, I know that I love you, Então, Deus, eu te amo, but I cannot stay here anymore. mas eu não aguento mais ficar aqui. And so I walked away. Então, ali eu saí da igreja. And then people would ask sometimes, E as pessoas perguntavam às vezes: "Hey Ryan, how are you going? Ryan, como você está? What's going on?" O que está acontecendo? And I would say to them, E eu falava para eles: "I'm a Christian. Ah, tá tudo bem, eu sou cristão. There's no problems here. Não tem problema nenhum. Everyone has their own walk with God." Todo mundo tem a sua própria caminhada com Deus. Do you think this is true? Você acha que isso é verdade? Everyone has their own walk with God? Cada um tem a sua própria caminhada com Deus? It's true. Sim, é verdade. Everyone is on their own walk. Todo mundo está na sua própria caminhada, Doesn't mean we're all on the right path. mas não significa que todos nós estejamos no caminho certo. You see, in this point, if you had asked me, am I a Christian? Então, nesse momento, se você me perguntasse se eu era um I cristão, would have said, of course I'm a Christian. eu falava, sim, é claro. I'm not really going to church right now, Eu não vou para a igreja agora, nesse momento, but I listen to Christian worship music. mas eu escuto música cristã, I still pray. eu oro, I still read the Bible. eu leio a Bíblia, You know, like I have my own walk with God. eu tenho a minha própria caminhada com Deus. But while this was happening, Mas enquanto isso acontecia, my life was still a mess. a minha vida ainda era uma bagunça. And then I had one day E aí eu tive um dia where I had a radical encounter with Jesus. onde eu tive um encontro radical com Jesus. You see, my parents had just finished doing some renovations in their house. Os meus pais tinham terminado de fazer umas renovações, reforma na casa deles, They'd gotten a big TV. e tinham colocado uma TV grande, nova. And so I decided that I was going to go over their house and watch a movie. Então eu decidi que eu ia lá até a casa deles para ver um filme. I got everything set up, Aí eu preparei tudo and I thought that everything was perfect. e para mim estava tudo perfeito ali. And as I went to go watch the movie, E a hora que eu entrei ali na sala para assistir o filme, I felt a pain in my chest. eu comecei a sentir uma dor no meu peito. The moment I felt this pain, I remember closing my eyes. No momento que eu senti essa dor, eu lembro de eu ter fechado os meus olhos. And when I opened my eyes, E quando eu abri meus olhos, I was face to face with Jesus. eu estava face a face com Jesus. I was standing at the gates of heaven. Eu estava ali nos portões dos céus. Do you know everyone is going to stand there one day? Você sabe que todos nós um dia estaremos lá, face a face com Ele. Do you know this? Você sabe disso? Do you know that Jesus is going to ask you the same question he asked me? E você sabe que Jesus vai te fazer a mesma pergunta que Ele me fez ali? He's going to ask you to give an account for your life. Ele vai perguntar para você prestar conta sobre a sua vida, For the way that you have lived. pela forma como você viveu. And so I remember when Jesus asked me this, I began to think really hard. Então eu lembro que quando Jesus me perguntou isso, eu comecei a pensar bastante. I said, Jesus, E ali eu falei, Jesus, I grew up in the church from when I was little. eu cresci na igreja desde pequeno. I learned all about you. Eu aprendi tudo sobre você. I went on church camps. Eu fui nos acampamentos da igreja, I served on mission trips. servi em viagens missionárias, I served with the worship team. servi no time de louvor, I served with all the different areas in the church. servi em várias áreas diferentes na igreja. And I even became a youth pastor. E inclusive me tornei um pastor de adolescentes. I have done all of these things for you, God. Eu fiz todas essas coisas para você, Deus. And he looked to me E ali ele olhou para mim and he said, Ryan, e disse, Ryan, I didn't ask you for your resume. eu não te pedi o seu currículo.
I don't know you. Eu não te conheço. Depart from me. Afaste-se de mim. The moment I heard this, O momento que eu ouvi isso, I knew he was telling the truth. eu sabia que ele estava falando a verdade. That I knew a lot about Jesus. Que eu sabia muito sobre Jesus, But I didn't really know him. mas eu não conhecia ele de fato. And the moment this happened, I remember everything starting to go black. E no momento que isso aconteceu, eu lembro que minha visão começou a ficar preta And I began to fall backwards. e eu senti como se eu estivesse caindo. And as I was falling, E à medida que eu caía, I heard a terrible sound. eu ouvi um som terrível. The sound of screaming, Um som de pessoas gritando. where someone had been screaming so long their throat felt like it was broken. Gritos como se a garganta delas já tivesse quebrada, as cordas vocais. I knew where I was going, E eu sabia ali para onde eu estava indo. and I knew that I deserved it. E eu sabia que eu merecia. Do you know the Word of God says this? Você sabe, a palavra de Deus diz o seguinte: That there will be many que haverão muitos that will cry out at the gates of heaven, que clamarão nos portões dos céus. Lord, Lord, Senhor, Senhor, I have done all of these things in your eu name. fiz todas essas coisas em seu nome. And he will say to them, E ele vai dizer a eles: depart from me. afaste-se de mim. I do not know you. Eu não te conheço. You know, it says many. Essa passagem das Escrituras diz que serão muitos. This is many people that claim to know God. Isso são muitos o quê? Muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus. This is not many people that don't know God. Não são muitas pessoas que não conhecem a Deus. It's many people that claim to know God. São muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus. This was me. E esse era eu. And then as I was falling, E à medida que eu estava ali então caindo, breath came back into my lungs. eu senti um sopro voltando para o meu pulmão. I woke up on the floor of my parents' house. E ali eu acordei no chão da casa dos meus pais. All of a sudden, E de repente, I knew eu sabia that I needed to not just know God, que eu precisava não só conhecer sobre Deus, but I needed him to know me. mas eu precisava que Ele me conhecesse. And so I started looking. Então eu comecei a procurar. I started reading the Bible more. Comecei a ler mais a Bíblia. I visited a lot of different churches. Visitei várias igrejas diferentes. And I remember going into this one church. E eu lembro entrar nessa igreja em particular. And I made sure not to sit at the very back. E eu lembro que quando eu entrei nessa igreja, eu sentei não no final, Because everyone's looking for the people that are at the back. porque as pessoas ficam de olho em quem senta no final. I walked about halfway in. Então eu entrei, sentei na metade, And I sat next to some people pretending that I know do them. lado de algumas outras pessoas, fingindo que eu já era parte. And I remember hearing this guy give an okay sermon. E eu lembro de ouvir esse homem dar uma pregação ok. It was not too bad. Não foi ruim. And at the end of the sermon, E ali no final da pregação, he said, hey, if there's anyone here that needs to know Jesus, ele disse: ei, se tem alguém aqui que precisa conhecer a Jesus, raise your hand and pray the prayer. levanta sua mão e faça essa oração. Now, in that moment, Ali naquele momento, I felt that little touch of the Holy Spirit on my back. eu senti aquele toquezinho do Espírito Santo nas minhas costas. And I'm like, okay, well, I'll raise my hand again. Eu falei: ok, tá bom, vou levantar a mão de novo. And I remember praying this prayer. E eu me lembro ali fazendo essa oração, And it might have been for the 100th time. talvez pela 100ª vez. I was like, God, E
E eu falei, Deus, please let this be the last time I have to pray this prayer. por favor, que essa seja a última vez que eu faça essa oração. I've given my life to you so many Eu times. já entreguei a minha vida a você tantas vezes. Please let this one work. Que essa seja de verdade. I'm not sure if you've been there, Não sei se você já esteve em um lugar assim, but I was crying out. mas eu estava ali clamando. I gave my life to Jesus again. Então ali eu entreguei minha vida a Jesus de novo. I went home, Fui para casa. and the next day, No dia seguinte, nothing had changed. nada tinha mudado. I was still stuck in my sin. Eu ainda estava preso nos meus pecados. And I just remember, well, I might as well start going to this church. Então eu lembro que ali eu pensei, é melhor eu continuar indo nessa igreja. And so I started serving in church again, Então eu continuei indo naquela igreja, comecei a servir na igreja, putting on my smile, colocando meu sorriso no rosto, shaking people's hands. apertando as mãos das pessoas, No one knew any different. e ninguém imaginava o que estava acontecendo. And so I decided I needed to go to the pastor. Então ali eu decidi ir até o pastor. I said, Pastor, Aí falei, pastor, I need to know God. eu preciso conhecer a Deus. I need to know Him for real. Eu preciso conhecê-lo de verdade. And the pastor looked at me E o pastor olhou para mim and he said, e falou, we have a seminary that's here at this church. nós temos um seminário aqui na igreja esse ano. And for the low price of $6,000, E pelo preço de $6.000, you can learn more about Jesus. você pode então conhecer mais sobre Jesus. I was like, what? E ali eu parei, eu falei, o quê? Are you sure? Você tem certeza? I really don't think I need to pay $6,000 to learn about Jesus. Eu não achei que eu precisava pagar $6.000 para eu conhecer mais sobre Jesus. Like, I don't have that money. Eu nem tenho esse dinheiro. Like, I was more just thinking about getting some people together and praying. Então eu falei, eu estava pensando talvez em só juntar algumas pessoas e começar a orar. The pastor thought about it for a little bit. E o pastor ali pensou por um momento. He said, well, if you're going to get a group together and you're going to pray, E ele disse, se você vai juntar um grupo para vocês orarem, we can't have your heads so far up in the clouds that your feet aren't on the ground. nós não podemos deixar vocês com a cabeça tão nas nuvens que o pé de vocês não está tocando o chão. And so he said, you need to do something. Então ele disse ali, vocês precisam fazer algo. And I looked at the pastor. Eu olhei para o pastor. I was like, I don't know if you know this, Eu falei, não sei se você sabe, but I'm already serving, doing all these different things. mas eu já estou servindo em várias áreas diferentes. And the people that I'm thinking about coming, E as pessoas que eu estou pensando em convidar they're already serving in these other areas as well. já estão servindo em outras áreas também. If you give us another thing to do, Se você nos der mais uma coisa para fazer, I don't think we're going to make it. eu não sei se a gente vai conseguir. And so the pastor said this. Então ali o pastor disse, Well, as long as everyone that comes to this group is serving in church. tá bom, desde que todo mundo que venha nesse grupo seu esteja servindo na igreja. But you see, words meant a lot to me back then. E as palavras significavam muito para mim na época. You see, he said serving in church. Preste atenção, ele falou servindo na igreja. He didn't say serving in my church. Ele não falou servindo na minha igreja. And so I put a post on Facebook. Então eu fiz um post no Facebook Hey, if anyone wants to seek the face of God, e falei, ei, alguém aí quer buscar a face de Deus? this coming Thursday at my house, Essa quinta-feira na minha casa, we're going to get together, we're going to pray, we're going to read the word. a gente vai se juntar, vamos orar, vamos ler a palavra. The only condition is you need to be serving in church. A única condição para você vir é que você precisa estar servindo na igreja.
That's what I was told. Foi o que me disseram. And so I had a couple people come from the church I was at. Então ali eu tive algumas pessoas vindo da igreja que eu fazia parte. And then a few people come from other churches that I'd visited before. E outras pessoas vindo de outras igrejas que eu tinha visitado antes. And then I had one person that I didn't know come. E uma outra pessoa que eu nem conhecia veio também. And so they were there in this little room. Então nós estávamos ali naquele quarto pequeno. And I remember I poured out my heart. E eu lembro que ali eu abri meu coração. And I remember saying this. E eu lembro de falar o seguinte: I don't know about you, não sei quanto a você, but my Bible says mas a minha Bíblia diz that signs and wonders follow those that believe. que sinais e maravilhas seguem aqueles que creem. My Bible says Minha Bíblia diz that my God que o meu Deus opened the waters for the Israelites to go through. abriu o mar para os israelitas passarem. That he brought water forth in the desert. Que ele trouxe água no deserto. That he descended as a pillar of fire or a pillar of cloud. Que ele desceu ali como uma nuvem ou como chamas. That my God is the one that would heal the sick. Que meu Deus é aquele que cura os That enfermos. would cleanse the lepers. Que limpa os leprosos. That would recover the sight of the blind. Que traz cura aos cegos. That the lame would walk. Que os paralíticos andam. And the dead would rise. E os mortos ressuscitam. I don't know about you. Não sei quanto a você. But my Bible says Mas a minha Bíblia diz that we would go on and do even greater things. que nós iríamos e faríamos ainda coisas maiores. I need to know this God. Eu preciso conhecer esse Deus. I need to know the God of the Bible. Eu preciso conhecer o Deus da Bíblia. And more important than that, E mais importante que I isso, need this God to know me. eu preciso que esse Deus me conheça. And we begin to read through Acts, E ali então nós começamos a ler o livro de Atos, where all the disciples were together in the upper room. aonde todos os discípulos se juntaram And they were pressing into God. e começaram ali a buscar a Deus, They were waiting for the promise that Jesus had given them. esperando pela promessa que Deus tinha dado a It was eles. a promise of power from on high. A promessa de que um poder desceria dos céus. And then when the power comes into the room, E quando o poder entrasse no local, everything changes. tudo mudaria. And so we're praying. Então nós estávamos ali orando, And as we're praying, e à medida que estávamos in the orando, middle of the room, no meio daquele lugar, I see with my eyes eu comecei a ver com os meus olhos a little fire pop into existence. uma chama de fogo aparecendo. And this fire began to go around. E esse fogo começou a se espalhar. And it would touch each person on the head. E começou a tocar cada pessoa que estava naquele lugar na sua testa. And then it touched me. E ali ele me tocou. And the moment it touched me, E na hora que me tocou, I felt like a burning in my stomach. eu senti como se fosse uma queimação dentro de mim, no meu estômago. There was this fire that began to grow. E esse fogo começou a crescer, And it came up into my chest. veio para o meu peito, And then into my throat. para minha garganta, And then out of my mouth. e ali da minha All boca, of a sudden came sounds I'd never heard before. de repente começaram a sair sons que eu nunca tinha ouvido And at antes. the exact same time, E no mesmo tempo, every single person in the room cada uma das pessoas que estavam ali naquele lugar began to make these crazy sounds. começaram a fazer esses sons novos. And the room began to shake. E o lugar começou a sacudir. And I remember it shaking E eu lembro que estava sacudindo, because my dirty dishes were still in the sink and they were rattling. porque as minhas louças sujas estavam na pia ainda na cozinha e eu ouvi o barulho. And while this was happening, E enquanto isso acontecia, the presence of God was there in the room. a presença de Deus estava ali naquele local. We began to continually meet together, Nós continuamos a nos reunir week after week,
semana após semana. And every time we gathered, E toda vez que nós nos reuníamos, the presence of God would a come. presença de Deus vinha. While I was there in this presence, Enquanto eu estava ali nessa presença, I had a friend, he pulled out his phone eu tinha um amigo que ele pegou o celular dele and he opened up YouTube e ele abriu ali então o YouTube and he showed me this video. e ele me mostrou esse vídeo. You might know this kind of guy that I'm talking about. Talvez você conheça esse homem. But this guy looked a little bit crazy. Ele me mostrou esse vídeo de um homem que parecia meio doido. He might have even looked homeless. Na época, talvez até parecia um morador de rua. And he had these dreadlocks that went all the way down his back. Ele tinha dreads na cabeça dele até o pé. And he would go around to people on the street E ele ia até as pessoas na rua and he would pray for them. e orava pelas pessoas. And they would be healed. E as pessoas eram curadas. And when I saw this video, Quando eu vi esse vídeo, I thought to myself, eu pensei comigo mesmo. if this is real, Eu falei, se isso é real, why aren't we doing this? por que nós não estamos fazendo isso? And so we went out to the street and started doing this. Então nós fomos todos para a rua e começamos a fazer We isso. started praying for people Começamos a orar pelas pessoas and they would get healed. e elas eram curadas. Praise God. Glória a Deus. But there was a problem. Mas havia um problema. I was still stuck in sin. Eu ainda estava preso em pecado. I was still lying. Eu ainda mentia. I was still addicted to pornography. Ainda era viciado em pornografia. I was still violent. Ainda era violento. I was still angry. Raivoso. But now I was getting prophetic words and I was seeing the sick healed. Mas agora eu estava recebendo palavras proféticas e vendo pessoas sendo curadas. God doesn't use perfect people. Deus não usa pessoas perfeitas. He'll use anyone to get to someone. Ele usa qualquer pessoa para alcançar alguém. You see, while I was in that place, Então, enquanto eu estava naquele lugar, I encountered a message that changed my life. eu então encontrei uma mensagem que transformou a minha vida, That changed everything. que transformou tudo. So I told you my favorite message from when I was younger. Então, eu já contei para vocês a minha mensagem favorita de quando eu era mais novo, From Romans 5. que está lá em Romanos 5. Do you remember it? Vocês lembram? What is it? O que era? What was it? Graça. Mais solto. That grace would abound over sin. That's right. That where there was an abundance of sin, Que aonde havia uma abundância de graça, that there was an abundance of grace. uma abundância de pecado, haveria uma superabundância de graça. Certo? But here I was being told a new thing. Mas então eu fui dito outra coisa. No one had ever told me to turn the page. Porque antes ninguém tinha me falado para eu virar a página. To turn the page and read what it says in Romans 6. Quando você vira a página e lê o que está escrito em Romanos 6, Does anyone know what it says? alguém sabe o que diz? It says in verse 1 Já no verso 1 em Romanos 6, that just because there is an abundance of grace, diz o seguinte: porque então há uma abundância de graça, that no matter how much sin, the grace would cover it. uma graça tão grande que cobre qualquer tamanho de pecado. Should we continue on sinning? Será que nós devemos então continuar pecando para que a graça Do aumente? you know what it says? Você sabe o que diz ali My naquele friend here. versículo? Você, nosso amigo, você sabe o que diz? Verse 2, it says, No versículo 2 diz o seguinte: no, não, it shall never be. que nunca seja assim.
Or do you not know Ou será que você não sabe that those of us who have died to sin, que aqueles de nós Those que of us who are- morreram para o pecado, those of us who are born again, aqueles de nós que somos nascidos de novo, we're dead to sin? nós estamos mortos para o pecado. And that as we go into the waters of baptism E à medida que nós descemos as águas do batismo and we come out of the waters, e nós ressurgimos das águas, that we are raised in the newness of life. nós somos então levantados em novidade de vida. It goes on to say E então continua dizendo that you are no longer a slave to sin, que você não é mais um escravo do pecado, but you are a slave to mas righteousness. você é um escravo da retidão. You see, this sets you free. E isso te liberta. This is the truth of the gospel. Essa é a verdade do evangelho. But you might be asking me the question, Mas você talvez me faça a pergunta: Ryan, Ryan, what are you telling me? o que você está me dizendo? Are you telling me that I'm meant to be absolutely perfect? Você está me dizendo que eu tenho que ser absolutamente perfeito? I know my life. Eu conheço a minha vida. I know that I'm falling and stumbling in sin. Eu sei que eu estou caindo e tropeçando em pecado. Where's my baby? Where's Rachel? Rachel's there. Why? Rachel's there. Bring Rachel. Traz a Rachel aí rapidinho. I want to ask everyone while Rachel's coming up. Enquanto a Rachel está vindo aqui, eu quero perguntar para Can you vocês. just come onto the stage holding Rachel? Você consegue subir no palco aqui segurando ela? Who of you remember being a baby? Quem de vocês se lembra de quando você era um bebê? You really remember being a baby? Você se lembra do momento que você era um Wow, bebê? you have a good memory. Você tem uma memória muito boa. Who of you know Quem aqui sabe that when you are born, que quando você nasce, you are completely helpless? você precisa de ajuda toda hora. That you need your parents for everything? Você precisa dos seus pais para tudo. That you need your parents for milk? Você precisa dos seus pais para você receber leite. And eventually you grow teeth? E eventualmente você nasce os dentinhos. And then you try and put everything you possibly can in your mouth? E aí você tenta colocar tudo o possível na sua boca. Yes, you do. She would try and chew on this microphone right now if I let her. Se você deixar, ela vai querer até comer o microfone. But I want to ask you the question. Mas eu quero fazer a pergunta. Do you remember the last day you crawled on the ground? Você lembra da última vez que você engatinhou no chão? You can put Rachel down. Põe a Rachel no chão, rapidinho. She has only just started learning how to crawl. Rachel está começando a aprender a engatinhar agora. And so she might do a little bit for you now. Então talvez ela engatinhe um pouquinho aqui para vocês. But she kind of slides around a little bit on a butt. Mas ela meio que se arrasta na bunda ainda. But she's only just starting to learn how to crawl. Mas é porque ela está só começando a aprender a engatinhar. Do you know there was a day when you were learning how to crawl? Você sabe que tem um dia que você estava aprendendo a engatinhar? But then came a day Mas aí veio um dia where you would stand up em que você se levantou and you would start to walk. e você começou a andar. So I want to ask the question. Então eu quero fazer a pergunta. Do you remember the last day you crawled on the ground? Você lembra do último dia que você engatinhou no chão? No? Não? Sim? But there was a day. Mas teve um dia Yes? que você engatinhou pela última vez. You see, we were all once crawling. Uma vez todos nós estávamos engatinhando. But then all of a sudden, Mas aí de repente we would stand up você se levanta and we would begin to learn how to walk. e você começa a aprender a andar. And when this day E comes, quando esse dia chegar, you lift the baby up você levanta o bebê, and you put them on their feet. você põe o bebê ali então de pé And they would
take 2 steps back. E aí você dá 2 passinhos para trás. And then what do? E aí você faz o quê? You say to the baby, Você fala pro bebê: come, vem, come. vem. And while the baby is looking at you, E aí enquanto o bebê tá olhando para você, she'll begin to walk. o bebê então vai se colocar de pé e vai começar a andar. But all of a sudden, a Mas, dog barks. mas de repente o cachorro late. And what happens then? Aí o que acontece? The baby looks to where the dog is. O bebê olha para onde o cachorro tá. What happens to the baby? E o que acontece com o bebê? Ele The baby cai. falls down. So, as a loving father, Então, como um pai When the- amoroso, when the baby falls down, quando o bebê cai, do I look to the baby será que eu olho pro bebê and be like, you're broken. e falo: "Ah, esse bebê tá quebrado. I need a new baby. Eu preciso de um bebê novo"? No, that would be crazy, right? Não, isso seria loucura, não é mesmo? What happens when the baby falls O down? que acontece quando o bebê cai? They begin to cry. Ele começa a chorar. And so we pick them up, Então eu, como pai, vou lá, levanto we ele, give them a kiss, dou um beijo nele, we give them a cuddle, dou um abraço and then we put them back on their feet. e aí coloco ele de pé de novo. And then we take 2 steps back E aí eu dou 2 passos para trás and we say, come. e falo de novo: vem. Do you know this is your walk with God? Você sabe que assim é a sua caminhada com Deus? You see, the Bible says Veja, a Bíblia diz to set your eyes on things above, para você colocar os seus olhos nas coisas do alto, to look at Him. para você olhar para Ele. And while you have your eyes fixed on your Father, E enquanto você tiver os seus olhos fixos no seu Pai, you'll begin to walk. você vai começar a andar. And then sometimes E aí, algum momento, the dog barks. algumas vezes, And then you o fall cão down. late, o cachorro late, e aí você cai. And so then we cry out, E aí você chora. Father, Father, Fala: "Pai, help me. me ajuda". And then what does He do? E aí o que ele faz? He is faithful to forgive us. Ele é fiel para te perdoar. He picks us back up. Ele te levanta, He gives us a kiss and puts us back on our te feet. dá um beijo e te coloca de volta no seu pé. But here's the real point. Mas aqui está o ponto, a questão. There comes a day in your natural life Vai chegar um dia na sua vida natural where all of a sudden Que you de- stop falling down que de repente você para de cair and you start to move. e você começa a se mover. And you can move faster and faster. E você começa a se mover mais e mais rápido. And then you begin to run. E aí você começa a correr. And all of a sudden you're no longer crawling anymore. E de repente você não está mais engatinhando. We might not remember that day, Talvez nós não nos lembremos desse dia. but that day is what we are called to go to. Mas esse dia é o dia ao qual nós somos chamados a ir. This is why the Bible says we must move from milk É isso que a Bíblia diz quando ela diz que nós devemos sair do leite to meat. e ir para a carne. That we need to grow in maturity with Nós our faith. precisamos crescer e amadurecer na nossa fé. That we go from being on the ground every day Que nós passemos de estar no chão todos os dias to all of a sudden walking. para de repente estar andando. Now I've got a question to ask you. Agora eu tenho uma pergunta para fazer a você. Does this mean you will never, ever, ever fall over? Isso significa que você nunca, nunca, nunca vai cair? No. Não. But I want to ask the question, do you remember the last time you fell over? Mas eu quero fazer a pergunta: você se lembra da última vez que você caiu? Yeah? Some people might think, oh yeah, that happened to me yesterday. Algumas pessoas talvez possam pensar: ah, sim, eu lembro, But aconteceu comigo ontem. I want to ask the question, Mas eu quero fazer a pergunta: who fell over this week? quem caiu essa semana? Physically.
caiu fisicamente? Yeah? There's Quem a couple of cai- people a little clumsy. Algumas pessoas. Oh, yeah. What about in the last year? E no último ano, quem levou um tombo no último ano? Yeah? Sometimes we get a little bit rough when we play. Às vezes a gente vai forte demais quando a gente joga. Even myself, I've tripped over in this last year. Eu mesmo nesse último ano caí. But is my identity found in being on the floor? Mas a minha identidade está firmada em estar no chão? No. Não, Because I'm made to walk. porque eu fui feito para andar. I'm made to run. Eu fui feito para correr. This is the truth of what you're called to. Essa é a verdade do que você é chamado para fazer. This is the truth of the gospel. Essa é a verdade do evangelho. It's this recognition É esse reconhecimento that when you give your life to Jesus, de que quando você entrega a sua vida a Jesus, you become born again. você nasce de novo. You are just like a baby. Você é assim como esse bebê And it takes some time to grow. e demora um tempo para você crescer. But you're not to stay here on the ground. Mas não é para você ficar aqui no chão. But every single day, Mas todos os dias you are to strive to stand. é para você se levantar, You are to set your eyes on Him colocar os seus olhos, fixar os seus olhos nele and take it step by step. e dar passo a passo. Amen? Amém? So tonight, Então hoje à noite I'm going to give you guys an opportunity. eu vou dar para vocês uma oportunidade. If you identified at all with my story, Se você se identificou de alguma forma com a minha história, whether you had that voice in your head, aonde talvez você tinha aquela voz na sua cabeça, whether you're stumbling in sin, onde talvez você esteja caindo em pecado, toda vez tropeçando, or if you're struggling with addiction, ou se você tem dificuldade com algum tipo de vício, I want to tell you there is freedom here tonight. eu quero te dizer, há liberdade aqui hoje à noite. It is very simple. É muito simples. There is only two things you really need to do. Há apenas duas coisas que você precisa de fato fazer. The first is we need to believe the gospel. A primeira é você precisa crer no evangelho. What is the gospel? O que é o evangelho? It is simple. É simples. It is the fact that Jesus Christ, É o fato de que Jesus Cristo, who is God, que é Deus, emptied himself out se esvaziou and was born of a virgin birth. e nasceu de uma virgem And he lived a perfect life. e viveu uma vida perfeita. That he went to a cross E ele foi até a cruz, where he was tortured, aonde ali ele foi torturado, where he was tormented, ele foi tormentado and where he gave up his life for you and for me. e ali ele entregou a vida dele por você e por mim. But that's not the end of the story. Mas esse não é o fim da história, Because 3 days later, porque 3 dias depois he rose to life ele ressuscitou and he's alive today. e ele está vivo hoje And he loves you. e ele ama você. This is the gospel. Esse é o evangelho. You might be thinking, well, what's the second thing I need to do? Você pode estar pensando, qual é a segunda coisa que eu preciso fazer? It's simple. We need to repent from our sin. É simples, você precisa se arrepender dos seus pecados. Now, there might be some people here tonight Agora, veja, talvez tenham algumas pessoas aqui hoje à noite that might not quite understand what sin is. que talvez não entendam o que é pecado. Let me simplify it for you. Deixa eu simplificar para você. It is anything that separates you from the love of God. Pecado é qualquer coisa que separa você do amor de Deus. It can be as little as a lie. Pode ser pequeno como uma mentira. It can be having unforgiveness in our hearts. Pode ser você ter falta de perdão no seu coração. It could be continually fighting. Pode ser você continuamente estar brigando It could be cheating. ou trapaceando. It could be
addiction to pornography. Ou algum vício à pornografia. It can be being disobedient to our parents. Ou você desobedecer os seus pais. There is all different kinds of things that separate us from the love Há of God. todos os tipos de coisas, de pecados diferentes que nos separam do amor de Deus. So what do we do? Então, o que nós fazemos? If we're walking in our life Se você está andando na sua vida and we're thinking everything's okay, e você acha que está tudo bem, we need to stop. você precisa parar We need to turn. e se virar, And we need to look at Jesus. olhar para Jesus, We need to make him the Lord of our life. torná-lo o Senhor da sua vida And we need to follow him. e seguir a Ele. This is what it means to repent. É isso que significa você se arrepender. Repentance isn't just saying I'm sorry. Se arrepender não é apenas você dizer, desculpa. Amen? Sim? So I'm going to ask everyone to jump onto your feet right now. Então eu vou pedir para todos se levantarem agora. No, that's fine. I'm looking at the time. Charles still needs some healing in a second. So right now, Então agora mesmo, I'm going to give you an opportunity to respond to this gospel message. eu vou dar a vocês uma oportunidade de você responder essa mensagem do Evangelho. If you need your life to change, Se você precisa que a sua vida mude, if you need to get right with God, se você precisa se endireitar com Deus, I'm going to ask you to raise your hand eu vou pedir a você para levantar a sua mão and to come to the front. e para você vir até a frente. 1. Jesus Christ is the Son of God. Jesus Cristo é o Filho de Deus. In John 3:16 it says, Em João 3,16 "For God diz: so loved the world porque Deus amou tanto o mundo that he gave his one and only Son, que Ele entregou o seu único Filho that whoever believes in him para que todo aquele que nele crê will not perish, não pereça, but have everlasting life." mas tenha a vida eterna. 2. 2. You aren't a mistake. Você não é um erro. I'll say that again. You aren't a mistake. Você não é um erro. You aren't an accident. Você não é um acidente. The Bible says that God knitted you together in your mother's womb. A Bíblia diz que Deus formou você no ventre da sua mãe. That he calls you by name. Que Ele te chama pelo That he nome. knows every hair on your head. Que Ele conhece cada fio de cabelo na sua cabeça. And he loves you. E Ele te ama. It says in Revelations 3:20, Diz em Apocalipse 3:20. "Behold, I stand at the door of your heart and I knock. Eu estou à porta do seu coração e bato. If you open that door, Se você abrir essa porta, he'll come in and make his home inside of you." Ele vai então entrar e fazer morada dentro de você. 3. If you need this, Se você precisa disso, come. vem. Come to the front. Vem aqui até a frente. There is no guilt, shame. Não há In Christ culpa, vergonha ou condenação em Cristo Jesus. Come. Vem aqui até a frente. The word of God says this. A palavra de Deus diz o seguinte: You confess me before man and I confess you before my se Father. você me confessar diante dos homens, eu te confesso leave the lights diante on. do meu Pai. Pode deixar as luzes um pouco acesas, por favor. This is a count the cost moment. Esse é um momento para você contar o custo. You think I'm joking? Você acha que eu estou brincando? I go to nations where people, if they give their life to Jesus, they will be killed for it. Eu vou para países em que as pessoas, se elas entregarem, renderem as suas vidas a Jesus, elas podem ser mortas. I don't care if you're with your friends, Então não me importa aqui se você está com seus amigos, you're with your husband or wife. ou se você está com sua esposa ou seu esposo. If you need to be right with God, you need to come. Se você precisa se endireitar com Deus hoje, você precisa vir aqui à You need to be frente. right here in front of me, right Você here. precisa estar aqui na frente.
I know there's more. Eu sei que tem mais pessoas. God's knocking on people's hearts right now. Deus está agora batendo na porta do coração de pessoas aqui. If you need to be here, come. Se você precisa disso, se você precisa estar aqui, venha. Tomorrow is not promised. O amanhã não é prometido. There's a reason why I do this altar call very dry. Há uma razão pela qual eu faço esse apelo bem seco. I don't need any sound. Não preciso de música, This is God right here. porque é Deus quem está aqui nesse momento. So we're going to cry out together in one accord. Nós vamos então clamar juntos em um acorde ao Senhor. This moment tonight, Nesse momento, nessa noite, there is an acknowledgement that you need a savior. há um reconhecimento de que você precisa de um Salvador. Now, if you were drowning at the beach, Se você estivesse se afogando na praia and you were about to go under the waves, e você está ali pronto para ir debaixo das ondas, would you cry out like this? você clamaria por ajuda Save me, dessa forma: me ajuda, save me. me ajuda. Não, No. não é mesmo? If you were about to drown at the beach, Se você está ali prestes a se afogar na praia, you would yell out with everything you have. você ali clamaria então com tudo que você tem. You would say, save Você me! diria ali: me ajuda! Yes? Sim? So I want you to cry out after Bella. Então eu quero que vocês clamem junto conosco, depois de mim. Everything you have. Depois que eu falar, vocês vão repetir então com tudo que vocês têm. Okay? Certo? Jesus! 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 I believe Eu creio that you are the Son of God. que você é o Filho de Deus. I believe Eu creio that you came of a virgin birth. que você nasceu de uma virgem. And I believe Eu creio that you lived a perfect life. que você viveu uma vida perfeita. And I believe E eu creio you went to a cross and you died. que você foi até a cruz e morreu. And I believe E eu creio that you rose to life. que você ressuscitou, That you're alive que today. está vivo hoje And that you love me. e que você me ama. Jesus! Jesus, Save me now! me salve agora. Jesus! Jesus, I turn from my sin. eu me viro dos meus pecados I make you the Lord of my life. e te faço Senhor da minha vida. Jesus, Jesus, fill me with your Holy Spirit. me enche com teu Espírito Santo. I need to hear your voice. Eu preciso ouvir a sua voz. Jesus, Jesus, what do you think about me? o que você acha sobre mim? Just listen. Agora, apenas escute ele falar contigo. Just listen. Apenas escute. Pare e escute ele falar contigo agora.